Existe uma sensação que muita gente conhece, mas quase ninguém gosta de admitir. Aquela sensação de olhar para algo que precisa ser feito e simplesmente não conseguir começar. Não é que você não saiba o que fazer, não é falta de clareza, não é falta de responsabilidade. Você olha para a tarefa, sabe que é importante, sabe que precisa fazer, mas algo trava, e nesse momento, a explicação mais comum aparece quase automaticamente: eu estou sendo preguiçoso. E quanto mais isso acontece, mais essa ideia começa a se fortalecer. Você começa a acreditar que tem algo errado com você, que falta disciplina, que falta força de vontade, que outras pessoas conseguem, mas você não. E isso gera uma culpa silenciosa que vai se acumulando com o tempo, porque você não só deixa de fazer, você começa a se julgar por isso. Mas e se o problema não for preguiça? E se, na verdade, você estiver sobrecarregado? A diferença entre essas duas coisas muda tudo. Porque a preguiça é vista como escolha, como falta de esforço. Mas a sobrecarga não. A sobrecarga é um estado. É algo que acontece quando a sua mente já está lidando com mais do que consegue processar de forma saudável. E o mais complicado é que essa sobrecarga nem sempre é óbvia. Você pode estar trabalhando normalmente, cumprindo suas responsabilidades, conversando com as pessoas, fazendo o que precisa ser feito. Por fora, tudo parece funcionar. Mas por dentro, existe um volume constante de pensamentos, preocupações e estímulos que não param. E isso consome energia, muito mais do que parece. Um dos primeiros sinais disso é a dificuldade de começar tarefas simples. Não porque elas são difíceis, mas porque a sua mente já está ocupada demais. Começar algo novo exige energia mental, exige foco, exige organização. E quando a sua mente já está cheia, até o simples vira pesado. Então você adia. E quando você adia, surge a culpa. E quando a culpa aparece, ela não ajuda. Ela só aumenta o peso. Outro sinal é quando você sente que está sempre ocupado, mas ao mesmo tempo não sente que está avançando. Como se estivesse fazendo muitas coisas, mas sem sair do lugar. Isso acontece porque sua energia está sendo dividida em muitas direções ao mesmo tempo. E quando isso acontece, nada recebe atenção suficiente. A mente fica fragmentada. E isso cansa. Existe também a sensação de estar sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo quando você tenta focar em uma única tarefa, outros pensamentos aparecem. Coisas que você precisa resolver, coisas que ficaram pendentes, preocupações, lembranças. E isso cria uma sensação constante de distração. Mas não é falta de foco, é excesso de estímulo. Outro ponto importante é quando o descanso deixa de ser eficiente. Você para, tenta relaxar, mas a mente continua ativa, continua pensando, continua processando. E quando a mente não descansa, o corpo também não se recupera completamente. E aí você acorda no dia seguinte já cansado. E isso se repete. Com o tempo, isso começa a afetar até a sua motivação. Aquela vontade natural de fazer as coisas começa a diminuir. Não porque você deixou de se importar, mas porque a sua mente já está cansada demais para reagir como antes. E então surge aquele pensamento: eu não tenho mais vontade de nada. Mas não é ausência de vontade, é excesso de carga. Outro sinal muito comum é a dificuldade de tomar decisões simples. Escolher o que fazer primeiro, decidir por onde começar, definir prioridades. Tudo parece exigir mais esforço do que deveria. E isso acontece porque a sua capacidade mental já está comprometida. Existe um limite, e quando você ultrapassa esse limite, tudo começa a ficar mais difícil. E talvez um dos sinais mais fortes seja quando você começa a evitar tarefas, não porque não quer fazer, mas porque sente que não consegue lidar com elas naquele momento. E isso é interpretado como preguiça, mas não é. É defesa. A sua mente está tentando se proteger de mais sobrecarga. Só que isso não resolve o problema. Só adia. E quanto mais você adia, mais acumula. E quanto mais acumula, mais pesado fica. E aí o ciclo continua. Outro ponto importante é a autocrítica constante. Pensamentos como: eu deveria estar fazendo mais, eu estou ficando para trás, eu não estou dando conta. Esses pensamentos não motivam, eles desgastam ainda mais. Porque além da sobrecarga externa, você começa a criar uma pressão interna. E isso aumenta ainda mais o peso. Com o tempo,
você começa a sentir que qualquer coisa exige esforço demais, até atividades simples, até coisas que antes eram fáceis. E isso pode fazer você acreditar que perdeu sua capacidade, que mudou de alguma forma. Mas você não perdeu, você está sobrecarregado. E essa diferença é fundamental, porque quando você entende isso, a solução muda completamente. Não é sobre se forçar mais, não é sobre aumentar disciplina, não é sobre se cobrar até fazer, é sobre reduzir carga, é sobre entender o que está ocupando sua mente, é sobre criar espaço, porque a sua energia não vai voltar enquanto ela estiver sendo constantemente consumida. E muitas vezes, o primeiro passo não é mudar tudo, é perceber. Perceber o quanto você está carregando, perceber o quanto isso tem afetado sua capacidade de agir, perceber que isso não é preguiça, e só esse entendimento já muda muita coisa, porque tira o peso da culpa, e quando a culpa diminui, a energia começa a voltar, aos poucos, não de uma vez, mas volta. Agora me diz uma coisa, você sente que está sem vontade, ou que está carregando coisas demais? Comenta aqui. Quero entender quantas pessoas também estão passando por isso e nem tinham percebido. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje.